Bom, viajante do vinho, chegamos aqui na Casa Fontanari agora. Mais uma vinícola num lugar lindo, né? É uma paz esses lugares onde tem as vinícolas aqui no sul. E o Fernando vai apresentar pra gente um pouquinho da casa, se apresentar também. Ele é o sommelier aqui que recebeu a gente. Certo, eu me chamo Fernando Lippi, venho de Florença, na Itália. Estou aqui há 10 anos na Serra Gaúcha, sou sommelier e tenho a missão, né, de apresentar o vinho produzido aqui para todos que vêm nos visitar do Brasil e do exterior. A vinícola Fontanari está aqui há 4 gerações, cultivando uvas, fazendo vinho, né? As 3 primeiras tudo foi feito para o próprio consumo, né? Mas agora há 5 anos abrimos as portas e estamos recebendo o público aqui, né? Que legal. Então a gente busca fazer um passeio, apresentar um pouco da história aqui do Caminhos de Pedra, né? Toda a parte da imigração italiana, aquilo que para nós é cultural, fazer vinho, né? Sim. E mostra também a parte, uma espécie de mini curso, né? Mostra os detalhes da vinificação, a gente faz questão de mostrar onde o vinho é feito, que é aqui no nosso porão, né? Os detalhes, as barricas de carvalho, a gente mostra como é feito o método champenoise, o método tradicional para os espumantes, né? E aí a gente pode também degustar os produtos feitos aqui, apreciando à vista, né? Tudo para que a pessoa possa ter realmente uma experiência, vivenciar esse território, sair daqui conhecendo as características não só do vinho, mas aquilo que para a gente é cultura, né? Uma manifestação cultural. Fernando, conta para nós então um pouquinho do estilo da Casa Fontanari, que a gente imagina que seja italiano. Sim, italianíssimo. E assim, principais castas, se tem algum método de vinificação, algum segredo do enólogo. Exatamente, claro. O que o pessoal faz aqui de bom e que todo de mundo destaque, né? Perfeito. Sim. Bom, a gente é classificado como vinícola de autoria, faz vinhos de autoria, né? O que isso significa? Significa, a princípio, que a gente só produz vinhos a partir da uva que a gente mesmo cultiva. Então, dentro desses 20 hectares aqui em cima, que estão dentro já da área demarcada por indicação geográfica de Pinto Bandeira, né? A gente cultiva 21 variedades, né? São muitas, porque são frutos de experiências feitas desde os anos 80, 90, pelo Dr. Juliano Fontanari, que começou a trazer as mudas da Europa e a cultivá-las aqui, fazendo vinhos em pequenos volumes para o seu próprio consumo, né? A partir disso, ele foi cada vez mais investindo também na tecnologia, trazendo barricas de carvalho, francesas americanas, tanques, prensas, tudo da mais alta tecnologia, e fazer o vinho, produzir o vinho também seguindo os métodos de produção dos grandes vinhos do mundo, né? Então são o método tradicional, né, que é o champenoise para os espumantes. Então significa que mais ou menos a média 2 anos para uma garrafa de espumante fica pronta, né? Os brancos, a gente tem o Chardonnay e o Trebbiano Toscano, que vão passar por barrica, né, o que não é comum para o vinho branco, e a gente faz a batonage. Batonage também é uma técnica que vai beneficiar muito o vinho, né? Os tintos, né? Todos eles pelo menos 1 ano em barrica, e a gente tem a linha Premium, que é o Syrah, a uva Marcelin e a Nebbiolo, que faz o grande Barolo, o grande Barbaresco, né? Que a gente tem 370 plantas cultivadas aqui em cima da casa, só que para ser fiel realmente ao estilo do Barolo, do Barbaresco, né? A gente cultiva para que dê 1 quilo de uva por planta. Então dá 1 garrafa de vinho por planta, né? 2 anos em barrica, então são verdadeiras joias aqui da região. A gente busca então a premiumização, né? Não fazer um vinho comum, não fazer um vinho que está na prateleira do supermercado, mas realmente um grande vinho, como os grandes vinhos do mundo, com a mesma uva, com a mesma tecnologia, com o mesmo método de produção, né? E aí ele vai ter o quê? Também as características do nosso terroir, né? Então isso que é interessante para a gente conseguir ter, por exemplo, em vinhos como Nebbiolo, as características típicas, né, do próprio Nebbiolo, como da Ancellota. Cada vez mais há uma busca, sim, por trazer uvas italianas, até pela questão da identidade.
né? Mas o que tem que ficar bem claro é que o nosso vinho tem uma identidade própria nossa daqui, né? Claro, tem muita inspiração nos vinhos da Itália, as uvas são trazidas de lá, mas a gente acaba dando, no caso do Nebbiolo inclusive, que a gente não faz só o vinho tinto, mas faz a espumante também com o Nebbiolo, coisa que é raríssima inclusive na Itália. Então a gente busca ter essa mescla entre tradição e inovação, né? Então assim a gente consegue fazer um produto único com a nossa cara e a nossa identidade também tem tudo a ver exatamente com as nossas origens, que aí sim são na Itália, na Europa, sem dúvida. Bom, Fernando, eu fiquei curioso, né, que eu vi que vocês têm um sistema de destilar ali, né, e acho muito interessante porque a gente até agora não passou em nenhuma vinícola que teria algo desse estilo, né, e a gente sabe que da uva, do moço que sobra dela, dá para fazer mais produtos, né. O que vocês estão fazendo aqui de subprodutos, vamos dizer assim, né? E você falou para mim que eram duas coisas, explica a diferença entre eles também, por favor. A gente já destila aqui há muito tempo, né? O Nono, ele destilava para o consumo dele, então ele gostava muito do conhaque, tanto que a gente tem até hoje o conhaque do Nono, que foi dado esse nome em homenagem a ele, né? Então é um conhaque que fica 24 anos em barrica de carvalho francesa, é realmente uma relíquia, é algo raríssimo, um conhaque que fica tanto tempo, né? E que mostra exatamente aquilo que é o vinho feito para o nosso próprio consumo, né? Ele fazia para o consumo dele e ele nem chegou praticamente a ver a vinícola sendo aberta ao público, né? E daí a gente então faz também a grappa, que é super tradicional, né? Faz a grappa com bagaço da uva, faz o pisco, que é bastante inovador no Brasil. A gente faz o pisco brasileiro aqui, portanto, que vai passar por barrica de carvalho também, vai ser feito também da uva. E continuou com o blend. O conhaque a gente parou, só tem as últimas garrafas que foram feitas exatamente pelo Nono, mas aí tem o blend, que é o conhaque jovem, né? Que dá uma média mais ou menos 70 litros de vinho para fazer 1 litro de blend, né? Então é uma concentração bastante alta. Já a grappa e o pisco, a grappa a gente utiliza a casca prensada da uva e daí destilada, e o pisco já vai a uva sem ser prensada, ou seja, vai praticamente a uva integral. Então ela fica com mais notas frutadas, melhor para drinks e tudo isso. O detalhe aqui é que os destilados são feitos ao som do Bob Dylan. Que legal. E, Fernando, outra curiosidade. Você falou que são 21 cepas, né, plantadas aqui diferentes. Você falou também que tem algumas coisas diferentes sendo cultivadas, né? Conta pra gente aí, na sua opinião, o que é mais exótico, né? E o que você acha que, poxa, a gente está cultivando isso aqui, é um diferencial da Casa Fontonária? Bom, perfeitamente. No início, nos anos 80, 90, nós começamos a trazer principalmente uvas francesas, as bordalesas, né? O Cabernet, o Merlot, o Cabernet Franc e algumas italianas como o Ancelotto, que não eram muito conhecidas aqui. Até porque naquela época no Brasil, né, as uvas francesas eram o que tinham o maior destaque. Hoje, porém, a gente já dá uma ênfase maior para as italianas. É claro que a gente faz um estudo para ver aquelas que se adaptam ao nosso solo, ao nosso clima. Mas pela questão da identidade, a gente cada vez mais está buscando uvas italianas. Então tivemos grandes surpresas aqui. Na verdade, nessa fase de experiências, nós testamos vários tipos de uva que não deram certo. Pinotage, Gewürztraminer, Pinot Grigio, Alicantes, foram uvas que não se adaptaram, que não deram muito certo, mas as outras 21 deram certo. E aí 30 anos depois são nossos carro-chefes. Então uma grande surpresa, por exemplo, foi o Trebbiano Toscano, a Malvasia, o próprio Moscato, né? A Ancelotta, que foi hoje um dos nossos vinhos mais premiados, já foi premiado, consta no Guia Descorteados, já foi medalha de ouro no concurso mundial de Bruxelas. A Nebbiolo, também a uva clássica do Piemonte. Estamos começando a cultivar Sangiovese, então para os próximos anos também vai ter mais Sangiovese. E cada vez mais essa busca que tem totalmente a ver com a nossa origem, com a nossa identidade. Então é maravilhoso a gente poder estar cultivando uvas que
vem da mesma região, né, de onde saíram os nossos ancestrais, e descobrir que elas, assim como nós nos adaptamos a essa terra, as uvas também vão se adaptando, vão gostando aqui das nossas condições e fazendo vinhos especiais e únicos, né, que tem, claro, a ver as características, lembram as características da uva europeia, até porque as mudas são trazidas de lá, mas elas têm sempre as notas que realmente são únicas daquele solo basáltico, das características que a gente tem aqui. Então a gente cada vez mais busca fazer um vinho com a nossa identidade, que é até uma forma da gente se distinguir no mercado, né? Principalmente considerando os nossos vizinhos, produtores aqui dos continentes, que não têm essa mesma procura por trazer uvas diferentes, mais exóticas, né? Já a gente está buscando cada vez mais aumentar o leque e dar mais opção. Em relação ao enoturismo, né, você é o sommelier encarregado de fazer essa recepção aconchegante, mostrar tudo que a Fontanari tem a oferecer hoje. E como que você classifica esse enoturismo hoje aqui na região? A gente tem um cenário de vinhos, não só nacional, mas um cenário com muita informação a todo tempo. E o pessoal tem buscado mais dicas, lugares onde visitar, conhecer, ter uma imersão, uma experiência. Na sua opinião, hoje o brasileiro deve estar sendo campeão, mas tem um aumento também de estrangeiros. Tu acha que o nosso vinho, as nossas regiões estão chegando lá fora a ponto de despertar uma curiosidade? Bom, primeiramente, para mim é uma grande honra, para mim é algo muito especial poder ter essa missão, né, de poder transmitir aquilo que significa o vinho para nós, né? Para nós ele é uma manifestação cultural que acontece há gerações, é algo que é passado de pai para filho, né? E então por isso transmitir para quem vem nos visitar a essência do vinho é a primeira parte, né? Então aqui vai estar sempre aliado às questões técnicas do vinho, parte de degustação, mas ela não pode vir sem a gente conhecer a história desse lugar, sem conhecer o que há por trás. Quem faz o vinho, por que o faz, como faz, né? Então a gente busca fazer com que quem vem nos visitar no Brasil e cada vez mais do exterior também, né, realmente conhecer a história dessa região a partir do vinho, porque o vinho teve uma função fundamental e hoje ele é seguramente o porta-voz do turismo dessa região. Portanto, é preciso entender o significado do vinho, a essência do vinho, o que significa o vinho para a gente, né? E a partir daí a pessoa pode vivenciar, ter a experiência mesmo que ela só vai ter aqui. Claro que o vinho é algo global e a gente vai estar sempre falando das influências, mas isso é algo mais técnico. Existe algo específico que existe nessa região e é isso que a pessoa precisa vivenciar, estando aqui, provando o vinho, contemplando a beleza, contemplando essa natureza e aí sim ele consegue ter uma experiência ampla de estar na Serra da Gaúcha, entender o que é o vinho espumante produzido aqui, né? Conhecer também quem o faz, né? A proposta de cada vinícola, claro, como eu te disse, a nossa aqui é fazer vinhos de autoria, é fazer vinhos premium, vinhos especiais, né? Mas além da bebida, a pessoa precisa ter esse mergulhar realmente na nossa cultura. E aí sim ele consegue sair daqui realmente vivenciando, tendo a experiência completa e que a gente pode dizer, né, que muitas pessoas que vêm nos visitar são pessoas que acabaram já visitando outras regiões produtoras de vinho, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, e que muitas vezes falam, olha, de todas as que eu visitei no mundo inteiro, essa foi a que a gente mais gostou. Essa que a gente de fato se sentiu em casa, se sentiu de certa forma a gente participou daquilo que é essa cultura, essa manifestação cultural, na verdade, né? Então, entender o vinho como alimento, entender o vinho como cultura é o primeiro passo. Mais do que a gente
pensar, esse vinho tem uma nota cítrica, esse vinho tem uma nota amanteigada, é a gente entender quem o faz, como faz, por que o faz, que isso faz a gente ter uma percepção muito melhor, inclusive, do produto e do que é o consumir o vinho, né? Perguntar do brand, tá o Chicão no rótulo. Provar um brandzinho. Bom, Fernando, vou fazer uma pergunta agora, eu acho que já sei a resposta, né? Mas vocês têm aí 21 cepas diferentes, né? Deve ter um portfólio de um rótulo bem bacana também, deve ter vários rótulos, né? Mas a gente sempre tem aquele vinho que toca o nosso coração, né? Se fosse para você escolher um desses vinhos do portfólio da Casa Fontonari, qual que seria? Sim, sem dúvida, dentro das 21 variedades, tem aquelas que se destacam por algum motivo, né? Sim. Então, Nebbiolo não tem como não se destacar, até porque é uma uva riquíssima em história, a gente sabe lá no Piemonte, onde é feito o Barolo, é feito o Barbaresco, e aí tem algo interessante, que a gente não só faz o vinho, né, que faz uma garrafa por planta, 1 quilo de uva por planta, 1 ano e meio em barrica, então é um vinho todo especial, como a gente faz a espumante de Nebbiolo, então que é uma inovação, então exatamente mostra a nossa identidade, porque a gente de um lado tem a tradição, uma das uvas mais tradicionais do mundo, faz aquele vinho de guarda super conhecido e apreciado, só que a gente pega essa uva e inova, faz uma espumante champenoise, método tradicional, com ela, algo que é raríssimo e único aqui, né? Só que não dá para ser só ela, né? Claro que ela tem um destaque à parte, porque ela já é uma uva cheia de história, o vinho dos reis, o rei dos vinhos. Então por isso tem todo um charme por volta do Nebbiolo. Mas a Ancellota, olha, também é uma uva muito especial para gente, porque ela vem da mesma região, né? Que é o Trentino Alto Adige, ali o Vêneto, né? O norte da Itália. Ou seja, ela fez o mesmo percurso, né? Que os nossos ancestrais. Então ela fez o mesmo percurso, deu muito certo aqui, é um vinho, talvez o nosso vinho mais premiado, né? Então é diferente dos outros vinhos, então o Ancellota também é um vinho à parte, né? Então tá no nosso coração, assim como o Trebbiano Toscano. O Trebbiano Toscano é um vinho branco que é uma... Pelo menos a gente fez a pesquisa, né, no Google, e não encontrou outro registro de Trebbiano Toscano feito com a batonagem, que é um método que ele passa por barrica e a gente agita esse vinho, né, para que ele fique amanteigado, cremoso. Então fica um vinho fora de série, muito gastronômico e principalmente é uma criação nossa. Então mostra exatamente o trabalho do enólogo, o trabalho da família em criar realmente um produto com a nossa cara, com a nossa identidade, né? E não simplesmente fazer um vinho comercial, um vinho para estar em prateleira, mas simplesmente a gente quer fazer vinhos únicos, né? Então o Trebbiano também, nesse sentido, nos representa muito.